Olá, esse é o terceiro episódio da FUScast, onde a gente discute, conversa sobre a prática da administração pública. No nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é o SUS. A gente vai falar sobre a atenção básica dentro do município e vamos discutir com nossos convidados como é a nossa prática. Hoje eu estou aqui com a nossa, o componente da equipe FUS, que é a doutora Juliana. Oi. E com o doutor Gustavo e a doutora Laís, que vão falar sobre a saúde pública. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar o currículo de vocês, vender o peixe de vocês também. Gustavo? Prazer, meu nome é Luiz Gustavo Ferro da Silva, sou enfermeiro, de formação, graduado em Adamantina em 2002, que para mim parece que foi ontem, 2002. Foi, com certeza. Tenho pós-graduação em saúde pública, com ênfase em saúde da família, pela Anhanguera, e em docência no ensino superior pela DNA. Acho que é só. Laís? Bom dia, prazer. Meu nome é Laís Maschio. Sou graduada em fisioterapia aqui pelo Salesiano de Araçatuba. 10 anos de formada, 2014 que eu me formei. Eu tenho cursos, em acupuntura, sou acupunturista, e inteligência biológica, que é a análise da saúde da gente relacionado com o emocional. E agora eu estou na gestão. Tem 2 anos. Sou um bebê ainda na gestão. O Gustavo trabalha no município de Mirandópolis, a Laís no município de Guzolândia, E a gente quis trazer exatamente 2 componentes da saúde pública de cidades, menores, justamente para a gente evidenciar como é a prática do SUS dentro do município com uma cidade pequena, que é completamente diferente de uma cidade grande, onde tem uma divisão estrutural muito maior, E eu vou começar com aquela pergunta maravilhosa, como se nem tivesse, que é: quais as dificuldades que eles têm dentro da administração pública na prática da atenção básica? Eu vou pedir até para o Gustavo explicar para a gente qual é a competência do município, porque a maioria das pessoas não sabe o que é saúde pública, o que o município faz, você que vai no postinho, que na verdade chama Unidade Básica de Saúde. Qual é a dificuldade que você enfrenta das pessoas entenderem qual é a competência dentro do SUS do município? Tá. Vamos lá. Na verdade, assim, o Sistema Único de Saúde, você tem algumas pactuações, Essas pactuações, elas dependem muito ali, no caso, do tamanho do município, Municípios maiores, na verdade, eles podem fazer algumas pactuações maiores com o Estado e oferecer, na verdade, para a população, além da atenção básica, da atenção primária, os outros serviços com as outras especialidades, no caso, a atenção secundária, enfim, e municípios, às vezes, maiores, como São Paulo, Campinas, enfim, você pode até ter outros tipos de atendimento que você já está na atenção terciária. Então, isso acaba variando realmente por conta do tamanho do município. município. Do município, do porte, exatamente, sim. Por conta da arrecadação desse município, Sim, que é importante, E é isso que, às vezes, acaba diferenciando o Sistema Único de Saúde no Brasil, que às vezes a gente acha que ele é homogêneo, mas assim, o Sistema Único de Saúde ele é muito heterogêneo, ele varia de cidade para cidade. Acho que antes mesmo da gente começar o podcast, a gente estava comentando, por exemplo, como que é o Sistema Único de Saúde no município de 5 mil habitantes, como Guzolândia. Sim. Trabalhei já no município que também tinha 5 mil habitantes, como Piacatu, e nesses municípios você tem 100% do Sistema Único de Saúde. A população utiliza 100% o SUS. Não existe, por exemplo, concorrência do setor privado. Agora, em municípios, quando você vai aumentando esse município, você vai tendo a entrada do setor privado dentro como é que fala? Desse leque onde você da saúde, E aí você vai modificando, no caso, esse tipo de atendimento. A dificuldade que eu acho que acredito, que eu mais vejo ali dentro, no caso da atenção primária, é exatamente muitas vezes, primeiro, essa concorrência que às vezes a gente tem com o setor privado. E aí você fala da população não saber o que ela pode ser atendida dentro do SUS ou não, Você vê essa dificuldade assim da pessoa chegar e falar: eu acho que vocês deviam fazer tal coisa em questão de saúde. Aí você fala: não, mas isso não faz parte da atenção básica municipal. Tem muito disso? Sim, isso vai ocorrendo porque, assim, vamos lá.
você está acostumado a ter um plano de saúde e nesse plano de saúde você escolhe os serviços que o plano de saúde tem como se fosse um cardápio de um restaurante. Mas vamos lá, você chega, você abre lá o cardápio e você escolhe. Fala, eu quero, sei lá, essa carne com essa salada e para acompanhar eu quero esse refrigerante com, sei lá, essa sobremesa. Você entendeu? O Sistema Único de Saúde, ele, assim, você tem um leque de produtos, você entendeu? A porta de entrada para você entrar no Sistema Único de Saúde, né? É a atenção básica, só que você tem uma regulação para você fazer isso. Você entendeu? E aí o que acaba acontecendo? O paciente ele vai no setor privado e ele fala assim, sentindo uma coisinha aqui, acho que eu preciso passar no cardiologista. E eu conversei com a minha amiga e ela falou que o problema de tal coisa tem que procurar um endócrino. Ou leu no Google, né? Porque Ou leu no Google. Porque a gente se medica pelo Google. E aí ela chega na atenção básica com essas demandas. Só que a atenção básica, na verdade, ela tem como a sua premissa, né, ser resolutiva. Você entendeu? Então, muitas vezes... Nem que seja para dar o encaminhamento correto, no sentido de, não, se agora você vai em tal lugar... eu acho que isso a gente vai estar comentando mais na frente, né? Porque, por exemplo, a especialidade pro Sistema Único de Saúde, inicialmente, no caso, na atenção básica, ela serve para elucidação de diagnóstico, você entendeu? Aqui no estado de São Paulo, na verdade, a atenção secundária, né? Ela é feita... no caso, pelos ambulatórios médicos de especialidade, né? Mas é o que você está querendo dizer assim, numa cidade de porte pequeno, igual Mirandópolis, Guzolândia, a atenção básica, ela é essencialmente primária. Ela é essencialmente primária. No entanto, pela deficiência do Estado em atender essas demandas, ou até mesmo pela deficiência da nossa atenção primária, o município acaba colocando os especialistas... abarcando a secundária. Exatamente. Então, assim, mas pensando numa estruturação, a secundária seria de competência do Estado. A atenção... sim. Ela seria. Né? Na verdade, assim, são corresponsabilidades, né? Entendi. Que é solidária, né? Isso. Tá na Constituição. Sim. São corresponsabilidades. Vamos lá. Nós temos agora, né, por exemplo, vamos falar... Se você olha, no caso, a portaria, no caso da atenção básica, quando você fala que você vai encaminhar um paciente, esse termo encaminhar, na verdade, a gente nem está mais querendo utilizar isso, né? Mas, na verdade, você tem a atenção secundária para você colocar esse paciente, porque às vezes o clínico da unidade, ele tá com dúvida para fechar um diagnóstico, ou às vezes com dúvida até mesmo em qual o melhor tratamento para este paciente. Mas esse paciente não é que ele vai para atenção secundária e ele tem alta da unidade. Ele nunca vai ter alta no caso da unidade básica de saúde. Até porque a unidade básica de saúde, a essência dela é o vínculo, né? É o vínculo. Criar aquele vínculo, né? Que o paciente se sente praticamente uma extensão da sua própria casa, né? Sim. Diante de vulnerabilidades, não só de doença, você acaba vendo tudo, né? A vulnerabilidade, tudo ali. Na verdade, assim, o vínculo você cria com diversos profissionais, né? Você tem vínculo, por exemplo, com a manicure. Não é? E você procura sempre a mesma manicure, exatamente porque você sabe como ela trabalha, ela tem os horários que você entende. Você não pede absurdos para ela, exatamente porque ela também já estabeleceu um limite de como que ela pode te atender, que horário, enfim, né? Tá acertado o preço, até quando ela aumenta o preço, vocês nem ligam muito, briga, assim, na hora. Verdade. E isso também tem no serviço público, né? Então, assim, no caso, a atenção primária, essa questão do vínculo, eu falo que é o carro-chefe da atenção básica, né? Da atenção Mirandópolis tem UPA. Mirandópolis não tem UPA. Só tem unidade básica. Mirandópolis hoje conta com 8 equipes de saúde da família. Mas a gente tem um pronto atendimento. E um pronto atendimento. Tem seria, né? E um núcleo de especialidades. Ou seja, lá a gente já está abarcando essa
tratativa secundária, né? Sim. Então, assim, justamente, lá em Guzolândia, vocês conseguem atender 100% ou vocês também têm você também tem, enquanto gestor, essa dificuldade e acaba também tendo que fazer a parte secundária, igual o Gustavo explicou? Sim, sim. Lá a gente só tem uma unidade básica, né, de saúde, e a gente acaba até proporcionando essa parte... Uma. Que maravilha. Uma unidade O coordenador básica. é feliz. O coordenador. Mas lá tem bastante problema do pessoal, né, dos munícipes entender qual é o papel da unidade básica, né, Laís? Porque eles acham o quê? Que é um pronto atendimento. Que é sempre um pronto É atendimento, sempre um né? pronto atendimento. É difícil eles entenderem uma agenda, programar. É só a hora que tá passando mal. Mas E a gente tem que ser resolutivo lá. Mas assim, ó, mas isso é legal, porque ela colocou, por exemplo, na unidade dela, numa cidade que tem quantos habitantes? Você falou 5 mil, tá bom. A população lá, ela sempre tem essa questão de achar que a unidade é um pronto atendimento, não é? Sim. Tá bom. Quem tá no setor privado e tem um convênio, pode ser o melhor convênio, também acha que assim, o melhor convênio é aquele que tem o melhor pronto atendimento. Olha, a gente não imagina, né? Mas eu vou fazer uma pergunta prática, já que é que a gente pode discutir na prática. Eu, que tenho, depois de que virei idosa, descobri que eu tenho uma alergia, que é a pantoprazol. Aí eu tô passando mal. Aí eu quero ir na unidade básica, não é pronto atendimento. Uhum. Mas eu tô passando mal. Lá tem hospital? Como faz? Eu tenho uma Porque referência. é isso que os munícipes querem saber, Isso, né? a gente tem uma referência. Né? Só que assim, no caso a gente não encaminha, só se for uma Mas eu posso ser urgência. atendida na hora. Pode ser atendida na hora. Faz ali uma triagem. Uma triagem. Porque lá em Mirandópolis você já tem o pronto atendimento, Sim, né? sim. Apesar... Não, lá a gente abrange qualquer munícipe que esteja passando por lá e que passe mal. Então, se passou mal... É atendido. Porque é essa que é a questão. Sim. Quando a gente fala SUS, tá. Quando a gente discute o SUS, a gente pode discutir teorias, práticas, o que acaba se evidenciando no mundo de notícias e no mundo jurídico, porque aí entra a gente que vai fazer, às vezes, defender uma ação de indenização, né? Então, assim, Ana Paula, você já pegou ação que tem morte? Já. E aí que a gente vai observar, a gente pega o prontuário, o que a gente vai ver? O atendimento. E aí, às vezes, eu preciso entender, tá, mas a pessoa tá passando, porque a gente é sensacionalista, até dentro de casa. Mas a pessoa passou mal, chegou lá, não atenderam ela. E aí, quem não entende, a mídia hoje em dia atrapalha, inclusive, o trabalho de vocês. Fala, então, eu cheguei lá, sempre tem aquela senhora que gosta da câmera, e ela vai falar pro jornalista, eu cheguei lá, não me atenderam. Foi na rádio. Fui na rádio. E aí a gente que vai defender, às vezes, o município, a gente também para e pensa, pera lá, eu vou chamar a gestora, eu vou chamar o enfermeiro. Como é que foi que você atendeu? A pessoa estava passando mal. Então, é importante, você falou. Então, numa situação fática dessa, Sim. tem um atendimento Tem. emergencial, mesmo não tendo um pronto atendimento, uma UPA? Tem? Tem atendimento. Não, que não existe falha. No nosso tem pronto atendimento, muitas vezes tem falha também. Não? Sim. Mas assim, aí a gente tem aquelas diversas frases que a população ela sempre coloca, né? Por exemplo, o paciente ele passa na minha unidade, vou colocar o meu exemplo, tá? Eu sou hipertenso, né? O último plano de financiamento, que era o Previne Brasil, né? Que na verdade ainda se mantém pelos indicadores do Estado, né? Que é aquele, acho que IgM Paulista, IgM né? Paulista. Isso, IgM Paulista. Você tem lá que, assim, o hipertenso, ele tem que passar de 6 em 6 meses, você entendeu? No médico, na unidade básica de saúde, tendo uma consulta com o médico ou com o enfermeiro com essa aferição de pressão, certo? Só que muitas vezes o médico, ele também pede, fala assim, olha, Gustavo, você é um hipertenso, não te conheço, né? Vou querer, por exemplo, uma avaliação do cardiologista, né? E aí, então, você entende que isso é eletivo, certo? Eu tô estável, você entendeu? Vou passar. E aí, o encaminhamento pro cardiologista, muitas vezes no AME, vou dar um exemplo, tá? Nem sei como é que tá a demanda reprimida aqui da região. Acho que a nossa lá, sei lá, acho que um cardiologista hoje tá demandando mais ou menos em torno de, sei lá, 2 meses. Aí todo mundo fala assim, meu Deus, 2 meses, se tiver que morrer, morre. Não, mas você entende que você não tá morrendo. Que você não é urgência. Até mesmo porque, por exemplo, se você dá entrada em uma unidade básica de saúde, e é por isso que a gente tem que falar muito da questão de capacitação, de educação permanente continuada, né? Você entende que se você chega numa unidade básica de saúde e
no papel, por isso que a gente tem que colocar, né, o que está no papel e transformar na realidade. A unidade básica de saúde, eu sempre falo para meus funcionários que o melhor lugar para um paciente infartar é dentro de um estabelecimento de saúde, certo? Não é aonde que você quer ter um infarto. Se for para infartar, que seja exatamente. Né? Então, na verdade, por que você tem que entender isso? Porque você espera que essa unidade tenha o suporte básico, né, entendeu? O suporte básico de vida para te estabilizar e aí sim levar para a referência que ela citou. É uma coisa que você percebe lá. É o que a gente faz. Eu vou até te fazer uma pergunta que o Gustavo deu um gancho, que é a maior dificuldade, inclusive, né, contando para vocês que a empresa ela foi criada voltada justamente para assessoria, mas em primordial a capacitação, curso. Por quê? A gente é servidora, eu sou servidora há 13 anos, o Gustavo já passou em outros municípios também, ele sabe. O que a gente mais encontra de dificuldade é o servidor público entender o que ele precisa realizar. Muitas vezes o servidor, o básico, tá? Ele não sabe nem as atribuições do cargo, mas uma coisa que nos espanta muito é alguém, por exemplo, passar no concurso para enfermeiro e ele tá lá com aquele rol do que ele aprendeu na faculdade, e às vezes não tem nem experiência prática e ele não sabe exatamente o que é a competência dele dentro do município. E você, enquanto gestora, você sente dificuldade no exercício da função dos servidores? Sim. Enfermeiros, auxiliares? O que você sente mais? Falta de conhecimento ou falta de prática? Falta de prática. No atendimento? No atendimento, na humanização, no acolhimento. E é uma coisa que eu sempre venho batendo assim nessa mesma tecla, buscando até capacitações para eles. Constantemente eles estão fazendo. A gente... Então você procura capacitar? Procuro. Eu tenho uma assessoria que me abre esse leque, sabe? Então sempre vem enfermeiro, ensina, acolher. E aí é onde eu consigo cobrar um pouco deles, né? Porque eu também não posso cobrar uma coisa que eu não oferto. Exatamente, né? A gente um dia falou sobre isso. Se eu quero cobrar do servidor, eu tenho que dar... É muito importante do gestor, né? Sim. Cobrar aquilo que você já está proporcionando, né? Sim. Você também enfrenta essa dificuldade com a falta de capacitação e conhecimento. Enfrento e já tive os dois lados, né? Por exemplo, eu comecei em 2001 sendo agente comunitário de saúde. Que é o primeiro vínculo, né? Que você cria com as pessoas, exatamente, não é na área da saúde. Isso. Ninguém fala muito do agente comunitário, mas a importância do agente comunitário, né? Mas é isso que é legal, porque, por exemplo, eu comecei em 2001 sendo agente comunitário de saúde aqui em Araçatuba e, poxa, entrei sem ter conhecimento nenhum sobre o que é Sistema Único de Saúde, e eu lembro que na época quem fez essa integração, né, porque na empresa privada você tem muito isso, em grandes indústrias, né, então o profissional ele chega na indústria, ele praticamente que ele nem vai para o setor de trabalho dele, então a primeira coisa que ele faz é a integração, não é conhecer, entender o funcionamento daquele lugar que ele vai trabalhar. Exatamente. Então assim, nesse primeiro momento aqui em Araçatuba, quem fez essa integração foi a Direção Regional de Saúde. Então, no caso, o Estado. É praticamente vem aqui que eu vou te contar o que você vai fazer e onde você vai trabalhar. Ninguém faz isso. Exatamente. Na prefeitura. Então, assim, alguém fez isso com você? Não, chegou e falou, olha, você tem que dar um parecer, é pra hoje. E eu... Tá. Mas você entende que isso foi importante porque, assim, aquela integração que eu tive dentro da Direção Regional de Saúde, né, por exemplo, nessa integração, eu, agente comunitário de saúde, conversando com um enfermeiro que assim, trabalhava no Estado, mas que já tinha, sei lá, anos de casa. Lilian, se eu não me engano, essa enfermeira, acho que já aposentada pelo Estado, excelente profissional, ela começou a falar da onde que eu ia trabalhar, né, da empresa Sistema Único de Saúde, você entendeu? Que eu ia trabalhar no SUS pela prefeitura de Araçatuba. Aquilo começou já a fazer brilhar meu olho sobre o que é o SUS e aonde eu estava. Gente, que bonito. Eu já ia ter medo. Eu ia falar, meu Deus. Mas você entende que a integração em qualquer empresa é o que faz brilhar o olho do funcionário sobre aonde ele está entrando? Agora, você imagina se é ao contrário. Você presta o concurso público. Ao contrário é o que mais acontece. Vai, diga. Em outros municípios com os quais eu já trabalhei, que também foi assim, né? Você presta o concurso público, aí você chega lá no RH para entregar os documentos, né? Aí você fala, oi, tudo bem? Vim aqui entregar os documentos.
E aí a pessoa, você entrega os documentos, ela avalia, vê que tá tudo certinho. Você E a começa pessoa amanhã. fala assim, você começa amanhã. Aí você fala, tá. Onde? Como? Aí você chega no outro dia, naquele ambiente de trabalho. Exatamente, É. Laís? Foi meu caso. Se você chega no ambiente de trabalho onde você é, assim, igual por exemplo, assim, eu sou enfermeira, no caso ela é gestora, né? Então você imagina, quando eu cheguei em várias unidades onde eu trabalhei, ninguém me recebeu. Ai, o meu também não. O procurador não tava na sala. Eu Não falei, tava na sala. onde eu sento? Porque eu só queria saber onde eu sento. Não é? Você não se sente, por exemplo, aquela criança que chega lá na primeira Perdida. série, você nunca teve contato com a escola. Aham. E aí você chega, você fica meio perdido, meio desorientado, aí você... Mas o primeiro baque da vida adulta é você descobrir que não dá pra ligar pra sua mãe e não te dá, buscar. me busca, né? Me busca, eu começar a Me chorar e ajuda pedir. aqui, não sei o que Pedir pro fazer. porteiro ligar pra sua mãe, ó, só Então, porque tá chorando. essa integração que muitas vezes a gente vê no setor privado, ela tem um motivo, né? E é tão engraçado porque, de fato, e é normal, não tô nem criticando, as pessoas, elas falam muito do servidor público. Servidor público. Ninguém sabe como é pra gente entrar dentro do serviço público, entender que a gente está para servir ao público, porque essa é a etimologia da palavra, e a gente fica perdido. Aí você Sim. fala mal do serviço público e eu tenho vontade de falar, eu não sei nem o que eu tô fazendo, ninguém me falou, eu tô fazendo o melhor para você, né? Então, assim, é complicado, mas... E a gente entende que a gente precisa de capacitação. E a gente pede, enquanto servidor. Então, assim, você tem esse olhar... Ô, Laís, conta pra nós como foi a sua experiência quando você foi De nomeada chegar. gestora. Você já tinha trabalhado na prefeitura como fisioterapeuta, né, há alguns anos. Então, você tinha a prática pública. Tinha. E aí você Tinha do foi escolhida Bacuá. como gestora. Isso, E aí qual como- foi? E a gestão foi novo pra mim, né? Foi uma coisa assim que, gente, o que eu tô fazendo aqui? Laís faz um ofício. Como? Entendeu? Era assim. Como que eu O que começo? é um ofício? Entendeu? Então, foi desafiador. Mas E aí aí você você... ter que buscar, E aí né? você teve que descobrir aquele monte de tratativa que tem do SUS Isso, orçamentário. orçamentário e tudo. Aí foi dia após dia, aí a gente contratou uma empresa, né, uma consultoria pra me auxiliar também. Mas você teve ajuda do próprio servidor público efetivo? Não. Por que não? Olha, Porque assim, a gente tem uma visão como servidor efetivo do qual a gente é muito companheiro e ajuda. Ou Ou comissionado, mas a sua experiência, pelo jeito, não foi essa. não, é que na verdade, tinha uma gestora antes de mim e ela pediu demissão, assim, do cargo repentino e ela tinha um vínculo com os servidores, Ah. né? Então, o E os pessoal servidores se apegaram se a ela. apegaram a ela e aí ela saiu de uma forma que deu a entender que a gestão havia tirado ela de lá. Entendeu? E aí não. os Você outros entrou preenchendo aquilo lá. Uma E aí- intrusa. Uma intrusa. Vassoura. desse jeito. Aí os outros servidores começou a me olhar tudo de E é complicado. Você sabe que a gente gravou um podcast sobre ano eleitoral. E eu sei que para vocês da saúde, principalmente para eles da saúde, Uhum. vem 50 candidatos, ou enfermeiro Gustavo, olha, tem aqui passa aí, né? A pessoa já tá fazendo política. arruma um Você, exame. gestor, então, me arruma um exame, E eu fico muito triste quando eu vejo que o servidor efetivo, que ele não precisava estar fazendo esse papel, ele acaba fazendo esse papel subjetivo, de eu gostava da fulana, e a fulana não tá mais como gestora. E isso é que atravanca. E aí eu vou dar razão pro munícipe. Isso atravanca. Eu preciso entender que gostando ou desgostando... Não Sim. é essa avaliação que tem que ter, né? Sim. Tem que ver a saúde, o estado, a necessidade. servir ao público de Exatamente, fato. a necessidade daquela pessoa que está procurando o SUS, a emergência, e muitas vezes acaba, por você ter um contato lá dentro, acaba privilegiando pessoas que às vezes, claro, está precisando, mas tira um lugar de uma pessoa que está com maior necessidade. Mas né? é uma coisa corporativa que tem no mundo O tráfico privado de que influência. não Tem O o tráfico de influência. E assim, no mundo corporativo privado, todo mundo trabalha em prol àquela empresa. No público, como tem muitos interesses, existe o jogo político, a gente precisa... Principalmente em cidade pequena, Cidade né? pequena, Sim. isso atrapalha o que é corporativo. Um servidor não auxiliar o gestor, né? A gente passa por isso. Mirandópolis é uma cidade que teve 4 prefeitos em um ano.
um fenômeno. Quando eu estava na faculdade, estudava Mudou o direito sistema. eleitoral, eu falava, imagina que isso acontece. Mudou o sistema eleitoral lá, mudou. É verdade, tem razão. E o Gustavo por aí. trabalha, você tem região rural? Tem. E você tem alguma unidade básica na área rural? Não, né? Porque Não, você só só tem tem um. uma. E aí você tem uma equipe que atende o rural? Como é que é essa parte do rural? Para depois o Gustavo explicar como é a prática dele. Não, a gente não tem essa equipe que faz. Assim, eu tenho a estratégia, né? Se quando precisa, solicitado, a gente vai sim. Mas eu não tenho uma equipe que trabalha diretamente com a No promoção rural. e prevenção do rural. Mas quando há necessidade, Sim. aí vocês vão Sim, até o local. sim, vamos. Então é diferente a estruturação. Só que assim também, se acaso o munícipe rural liga, eles têm total aporte de carro para ir buscá-lo até a unidade. Ah, interessante. Mas como um serviço de ambulância? ou não? Isso, Ambulância, isso, tá, tá isso. bom, eles tá bom. buscam pra Entendi. O ser Gustavo já tá aqui. atendido. É Uber? Não, é só pra Peraí, entender como que que... você conseguiu É só pra isso? Eu vou entender levar que, pra na verdade, assim, é porque Miranópolis. no SUS você tem isso, um nome, transporte sanitário, né? A gente, na verdade, assim, esse direito de ir e vir, que muitas vezes aqui no interior, várias cidades não têm essa questão do transporte público, né? Que acaba prejudicando toda a utilização do serviço, que não só para ir numa unidade básica de saúde, mas também para buscar outro serviço, até mesmo para fazer um boletim de ocorrência por conta de uma violência que você sofreu, né? Exatamente. Eu sou enfermeiro de uma equipe de saúde da família rural em Mirandópolis, né? Acho que a minha primeira experiência com a equipe de saúde da família rural. Minhas outras experiências foi em Araçatuba, agente comunitário de saúde, depois Piacatu, depois Rancharia, depois Osasco, foi um pronto atendimento. E depois eu trabalhei também no setor privado, mas assim, trabalhando dentro do serviço público, sempre foi na área urbana. Quando eu cheguei em Mirandópolis tem uma característica, é um município muito... a palavra é... Ele é rural mesmo. ele é um município... muito rural, mas eu falo assim, em Tem extensão, muita né? propriedade rural. A extensão territorial de Mirandópolis, ela é muito comprida. É. Exatamente. Então, assim, você tem a Marechal Rondon, que divide o município no meio, divide literalmente o município no meio, então você tem 4 distritos. A gente fala que é os bairros extremos, né? Então a gente Isso. tem as alianças que a maior parte das pessoas conhece, a comunidade japonesa, Sim, o Iuba, Uhum, né? sim. E tem onde O você Amandaba, trabalha, que é o que é Amandaba, Amandaba, que foi onde começou a cidade, inclusive. Então ele é afastado, né? É. E você sempre traz essas características do rural, que é diferente da urbana, Porque né? quando eu cheguei do urbano e começando a trabalhar no rural, na minha cabeça, eu falei, vou fazer urbano, né? E são características distintas. É uma comunidade, geralmente é um pessoal onde tem muitas vezes um nível de escolaridade menor, você entendeu? Até mesmo Uma porque vulnerabilidade maior. Aí isso traz uma maior vulnerabilidade. Então você tem que ter um tato maior na hora de conversar, a maneira como você explica, a maneira como você organiza a agenda da sua unidade. Não é uma comunidade onde, por exemplo, chega um senhor às 3:30 da tarde querendo fazer um teste rápido, né? Sei lá, pode ser, seja a mulher que chega querendo fazer um teste rápido de gravidez ou um teste rápido de HIV, e eu falo pra ele, não, o teste rápido é só de terça-feira, mas você entende que às vezes ele se deslocou 30 quilômetros pra chegar lá, e você falar não pra esse serviço. Então, só que pro profissional entender isso, aí Estudar sim, aquela localidade, né? Estudar aí ele direito. tem que entender literalmente o que é o acolhimento, né? Que a Laís até falou do Humanização. acolhimento, humanização. Porque assim, a atenção básica, ela não é... Como toda empresa privada, o Sistema Único de Saúde ou o público, ele também tem suas regras. No entanto, essas regras, assim como na empresa privada, ela também tem algumas coisas que você tem que falar assim, ó, não, esse eu vou atender. Você tem que ponderar diante Sim, daquela situação sim. fática, Só que né? isso é feeling do profissional. Lá né? em Guzolândia teve um problema, né, Laís, com o transporte, que o prefeito determinou uma regra que as pessoas que precisavam de transporte para se locomover de casa para a unidade básica ou até para a cidade vizinha, né, que a Oriflama é que tem hospital mais próximo. Ah, a Oriflama tem hospital. Isso, tem. É a referência de vocês. de média. E como havia pessoas, munícipes, abusando um pouco do transporte público, né, o prefeito orientou o pessoal a falar, olha, só vai transportar idoso, criança, gestante
pessoas que têm já com agendamento ou encaminhamento, né? Sim. E aí houve situações lá que fora dessas 3 situações, né? Idoso, gestante, grávida, que precisava e infelizmente quem estava ali na linha de frente não soube apreciar a necessidade daquele que estava pedindo e acabou gerando bastante problema lá, inclusive para você, né, Laís, como gestora. Então, essa questão da humanização é muito importante. Eu acho que para todo mundo, desde o motorista que atende, até quem está limpando ali Exatamente. a unidade, Sim, que está atendendo, precisa ter esse isso olhar, é legal, Ju, né? que você colocou, porque muitas vezes, assim, ó, problemas dentro de uma unidade básica de saúde tem todos os dias. Sim, Eu falo, e o enfermeiro, você entendeu? O enfermeiro é o cara que geralmente ele está à frente da gerência da unidade. Esse termo gerência, se você falasse ele em 2007, em 2006, dentro de uma reunião da Direção Regional de Saúde, você era quase que expulso, Sendo que na espancado. prática é isso, né? Mas é porque o SUS ele vem se desenvolvendo, você entendeu? Nessa questão de gestão, Ana. Né? A gente está no Planifica SUS, a região dos Lagos, que é onde o meu município pertence. Né? Você ainda não. Não, Sim. não fomos contemplados. Esse Planifica SUS, a gente teve as primeiras reuniões agora, né? O município de Mirandópolis está dentro da região dos Lagos, que é onde a gente foi incorporado, né, esse projeto. Ele é um projeto que vem exatamente para mudar um pouco desse projeto de gestão, né, fazendo com que a atenção básica, né, tenha uma orientação sobre aquilo que está no papel e fazer também uma melhor interlocução, no caso, com a atenção secundária. Né? E no caso, o Planifica SUS, ele também entra dentro da nossa rede de especialidades, que é o AMI aqui, para fazer com que, né, a atenção básica ela é coordenadora e ordenadora do serviço de saúde. É muito entendeu? importante. Então, mas essa frase, né, a atenção básica, ela é coordenadora e ordenadora do serviço de saúde, muitas vezes ela vem, assim, ela começou, né, se entende isso como atenção primária ela não começou em 2010 nem em 2011. Né? Atenção primária, na verdade, você tem ali desde dos primórdios ali do Sistema Único de Saúde, né, que se firmou com a Lei 8.080 em 1990, né? Mas, na verdade, você já tem vários entendimentos de atenção primária em outros países, né? Então, você sabe que você tem que ser a porta de entrada como coordenador e ordenador, tá? Só que isso vem aos poucos entrando dentro dos municípios. Como fazer gestão? Começou com o CIAB, que foi o primeiro, na verdade, sistema de informação, onde você recolhia as informações para você trabalhar essas informações com o planejamento do gestor sobre como que ele ia fazer essas ampliações. Olha, eu tenho mais hipertensos, tenho muitos diabéticos. Estudar a localidade. Estudar territórios, entendeu? Exatamente. Entender a sua, né? Entender as vulnerabilidades do território. Só que isso, às vezes, ficava esquecido. Começava a se esquecer. Você entendeu? Até mesmo porque quem tá trabalhando sempre busca uma zona de conforto, certo? Então você sabe. Isso. Você começa a preencher e você alteração se perde, né? Se perde. Aí mudou. Aí veio o PEMAC. Aí veio o PEMAC, né? O PEMAC veio como um programa de melhoria do acesso e da qualidade, que tinha os indicadores, começou a se fazer autoavaliação. Começou a se fazer planejamento estratégico, onde você tinha que fazer... Aí você acha que ali já começou a ter um olhar mais voltado para a estruturação do SUS local, num sentido mais específico. Mais específico, Sim. trabalhando Vamos observar mais as demandas. Trabalhando colocando o planejamento estratégico, você entendeu? Dentro de uma equipe de saúde da família. Né? Observando até a equipe, né? Sim. Né? Colocando esse planejamento estratégico para a gestão. Porque até então você não falava de planejamento estratégico. Tá, mas então se a gente está falando de planejamento estratégico, a gente precisa entender a cadeia alimentar do SUS. Você é gestora, você tem coordenador de atenção básica? Esse olhar começa do coordenador? Pode falar deveria. Deveria. Porque eu acho que o Gustavo vai responder, mas deveria. As pessoas precisam entender. Tá, mas quem que faz a unidade básica? Sim. Quem que é o chefe do chefe? Então, gestor, coordenador e equipes.
E o seu equipe é o enfermeiro que tem ali a RT, né? Isso. A responsabilidade A responsabilidade técnica. Que na verdade, assim, você tem unidades onde, por exemplo, ela mesma tem uma unidade básica de saúde, onde ela tem duas... Eu tenho uma Quantas estratégia, eu tenho 3 equipes, uma estratégia da família e 2 EAP. O que é o EAP? É esse atendimento primário mesmo, Entendi. a atenção Não é primária. pra gente entender quem tá ouvindo também. Porque eu adoro saber, porque eu não sei mesmo. É muito complexo Isso. o SUS, né? É muito E a complexo. estratégia é você fazer ações, né? Como promoção e prevenção de saúde. E o seu coordenador é aquele que deveria te passar a base até pra você fazer esse planejamento que o Gustavo passou. Isso. É porque ela pode colocar, por exemplo, o gerente, no caso dessa unidade básica de saúde. O gerente, ele ficaria responsável por toda a função administrativa, no caso dessa estrutura física, né? Agora, dentro de uma equipe de saúde da família, geralmente você tem um enfermeiro como o responsável pela equipe. Hoje, vou perguntar primeiro pra Laís que ela tá na gestão. Hoje, você sente que na prática não existe essa estruturação de coordenador que passa as informações pra você, tudo. Você acha por uma questão subjetiva política ou você acha por uma questão de falta de capacitação? Daquele coordenador às vezes não saber. Os dois. Os dois. Eu percebo assim que em muitos municípios posições, né, postos chave na gestão nem sempre é preenchido por pessoas que têm capacidade, qualificação. Isso prejudica atrapalha muito o serviço. Né? Como que você vai colocar uma pessoa numa coordenação, numa direção que ela não tem, às vezes ela vai pegar um texto, ela não vai conseguir nem entender aquele texto. Infelizmente é isso. E não isso saber lidar, vem, né, com as pessoas, com os funcionários não também. saber lidar. Às vezes a pessoa ela não é proativa, né? E para você ficar num cargo de gestão, você tem que ter isso. Então, a gente ouve muito, né, reclamar do serviço público, mas quem está atrás do serviço público? Sim, né? sim, isso é fato. E o SUS, todos os dias tem paulada no SUS, né? Isso aí é rotina. Ele é o que mais apanha. O serviço que mais apanha. Tudo que tem de polêmico no município. É o SUS. Só que o SUS é muito maravilhoso, né? Eu acho, se nós formos comparar com os outros países, que país que oferece isso? É uma estruturação maravilhosa. Eu conheço que na aplicabilidade também várias pessoas que moram em outros países, fica doente e vem embora pro Brasil. Porque não tem. É ruim, mas é nosso e é o que tem. E tem muita gente que quer. Sim. né? Eu escuto uma frase desde quando eu entrei no sistema de saúde que é assim: o SUS não é o que nós temos hoje, é o que estamos construindo. O SUS ele é uma eterna construção. Sim. Se você pega a estrutura do Sistema Único de Saúde em 1995, né, e coloca com o que nós temos hoje, o nosso leque de atendimentos. As pessoas não entendem que o Brasil ainda ele é uma criança. Ele é uma democraticamente, criança. na construção do país. Perto dos Estados Unidos, imagina, não dá. Tem uma situações Suíça que não dá para comparar. Hoje tem 30 anos, né? Então, ou seja, ele possivelmente saiu da casa dos pais ele é mais novo agora. Ainda tá tomando cerveja que a gente não vai, não é, Laís? Sim. E a gente percebe que vem melhorando, assim, né? Sim, a cada sim. tempo, que nem agora com esse novo financiamento, que o Previne acabou, posso estar um pouco equivocada, mas pelo que eu vejo, assim, vai ter uma visão de equipe de profissional. Então, eu acho que isso vai ser uma resposta boa para nós gestores. Né? Acaba te auxiliando, né? Isso, porque agora o munícipe lá, né, o paciente, ele vai poder avaliar quem atendeu ele. Porque antes a gente era só assim, era só meta, indicador, prazo, tá. Agora, não, agora eu tenho que ter qualidade no meu serviço. Então você tá humanizando mais. Isso, agora é esse novo financiamento que tá tudo novo, vindo a cada dia, né? Que é uma coisa que o setor privado sempre faz, Sempre né? avaliar o empregado do usuário, isso, entendeu? É ter esse feedback do usuário, então, né? agora a nossa esperança é boa pra isso. Eu tô feliz com esse novo financiamento, assim. Eu fiquei feliz. E as normas que eles estão exigindo, porque
Eu acho que agora o funcionário ele vai ter um choque de realidade. Não Sim. vai ser só a gente lá falando, ai, mas é chata, né? Aham. Que gestora chata, que não sei. Então agora eles vão ter lá. Vai Mas ser você sabe que avaliado esse é o por seu equipe. papel e eu acho maravilhoso. Isso, por equipe e por profissional. Eu fiquei feliz com o Planifica SUS. Né? A ideia deles é um projeto... um projeto com várias parcerias, né? Ministério da Saúde, tem vários hospitais particulares que entram dentro desse Planifica SUS. Aqui na região dos Lagos, quem entrou é o Albert Einstein. Nossa, eu não sabia. Sim. Então tá tendo essa correlação, né? Sim. Essa cooperação, né? Sim, essa cooperação. Então, eles vêm com a estrutura do Einstein de capacitação, de educação continuada, você entendeu? E de gestão. Eles vêm dentro do município, onde eles fazem, os enfermeiros das equipes da saúde da família são os tutores. A coordenação entra como se fossem os responsáveis técnicos por fazer aquele Planifica SUS entrar na organização desse serviço da atenção básica. Nossa, que interessante. A gente não imagina que tá tendo essa cooperação, né? Sim, só que assim, o profissional do serviço, por exemplo, quando veio esse Planifica SUS, que a gente entrar, que marcou essa reunião, não tem jeito, né? A gente é aquele cachorro que apanha, sabe? Aquele cachorro que apanha. Aí você vai E que ainda tenta se levantar. Aí você vai em mais um projeto, você chega lá e fala assim, pronto, ó, lá vem. A gente vai ter mais alguma coisa para fazer. Não tô dando conta nem do que estavam me mandando. Só que quando você chega e você percebe que eles estão vindo para ajudar você nessa gestão, você entendeu? E aí eu falo que é a característica que o profissional do SUS ele tem que ter, assim, é uma característica fundamental, acho que para quem é gestor, você entendeu? Ou para quem é responsável técnico de uma equipe, que é o otimismo. Você vai se chatear em algum momento, você entendeu? Gente, mas isso é da vida adulta. É da vida adulta, exatamente. Esse do E a ser gente humano, vê não que é? é a dificuldade das pessoas em Exatamente. lidarem. A pessoa fala, eu vou prestar um concurso. Quando alguém fala isso pra mim, não importa a área, eu falo, você tá sabendo que você vai lidar com o público, né? Não gosta. Não, você não gosta, você vai pra iniciativa privada e fica numa cabine. Sim. Porque no público você vai atender tudo quanto é tipo de pessoa. E eu vou dizer uma percepção de público que eu acho que pra vocês é muito maior. As pessoas, isso é do ser humano, ele é carente. Mas ele não é carente financeiramente, ele é carente de você ter um contato humano. Então, eu entendo dentro da procuradoria que às vezes a pessoa ela quer ir lá conversar. Sim. Ainda mais o idoso. Então, assim, Sim. né? Quem trabalha comigo sempre brinca, que fala, Ana Paula conversa com todos os idosos. Conversa, porque alguma coisa eu vou tirar ali de experiência da vida. Eu preciso, né? Já que eu tenho que atender, eu falei, eu vou perguntar tudo que eu posso. Minha avó ainda tá viva, maravilhosa, não toma nada, não tem um remédio nenhum, então ela é uma pessoa que o SUS não precisa se preocupar por enquanto. Vocês percebem isso dentro da unidade básica? Sim. Do idoso e conversar com você enquanto gestora, você no rural, tipo, não, o idoso, Ana Paula, ele veio aqui só pra conversar mesmo, e isso faz parte da humanização do SUS? Sim. Não, na verdade, isso faz parte de um grupo específico. A gente tem uma metáfora dentro da atenção básica, que toda vez que você olhar uma equipe de atenção básica, você olha como se fosse uma casa. Tá? Então, vamos fazer essa metáfora. Então, você coloca uma casa. A casa, quando ela começa a ser construída, ela tem a fundamentação, não tem a base? Aham. Né? Então, a base de uma equipe de saúde da família, ela no caso, o processo de trabalho, a organização, a quantidade de funcionários, você entende? Que é o básico, são os materiais, né? É a visibilidade, você entendeu? Por exemplo, você olha para esse estúdio, você percebe que a base está muito bem feita, você entendeu? Então, você chega aqui, você fala, nossa, já dá aquela boa impressão, né? Para quem vai utilizar o serviço, joia. Depois, você tem as paredes. Nas paredes da atenção básica, você tem os pacientes agudos, que é a demanda espontânea, que é o paciente que vai chegar, por exemplo, você... O que eu falei do pantoprazol. Isso, né? Nunca mais ele vai esquecer. Você entendeu? Porque chega ali com uma situação aguda, então eu tenho que ter um planejamento para atender essa situação aguda. Eu tenho que ter um espaço na minha agenda para atender essa situação aguda. Mas eu também tenho um espaço na minha agenda também para atender, no caso, a demanda agendada e os pacientes rotineira. que são... Exatamente. E os pacientes que também são os que a gente chama de hiperutilizadores. Que entra nisso que eu tava Que falando. entra exatamente, porque na verdade, No assim... bate-papo. Sim, porque às vezes é assim, ó...
você vende aquilo que você oferta. Se a sua unidade só oferta consulta médica, o que eu vou querer na sua unidade? Consulta médica. Você entendeu? Agora, se você oferece outros espaços de escuta qualificada, esse paciente Maravilhoso. ele vai também querer assim, esses outros serviços, você entendeu? Mas então você... Agora, todos os pacientes da atenção básica são hiperutilizadores? Não, você sabe quem são. Na procuradoria, possivelmente, você sabe quem são. Você não consegue elencar? Doutora Ana Paula Fulano tá aí, eu falo, é hora do bate-papo. Você consegue criar um plano, você entendeu? De como atender esses pacientes. Você entende, então, que o SUS ele precisa abarcar essa carência? Sim, porque é um grupo que vai procurar a gente, entendeu? O que você vai fazer? Você não vai poder mandar esse paciente embora. Ele vai voltar amanhã. E ele quer bater aquele papo. E ele vai lá exatamente porque ali alguém escuta ele. Nossa. Ele vai, senão ele não iria, você entendeu? Mas ele tá falando que é como enfermeiro. Como gestora, você tem muito desse atendimento que às vezes, não só o idoso, né? Existem outras vulnerabilidades também. Você atende essas pessoas que às vezes só quer conversar, explicar, né, a situação dela. E aí ele te leva um tempo, né? Leva. Nossa, Mirandópolis tem o hospital. Acho que vocês não têm muito problema de encaminhamento, né? Tem? Nós não temos nosso município, a gente não tem... gestão, né? Nós não temos um bom relacionamento, no caso, com o hospital. Né? Entenda assim, o hospital de Mirandópolis, ele não é do município. Sim, é estadual. Ele é estadual. Né? Então, na verdade, ele atende os 40 municípios. Tô certo, né? Você atende os 40 municípios. A nossa referência, por exemplo, de especialidades, no caso, é o AME de Andradina. O hospital, na verdade, ele é o terciário, né? Caso de cirurgias, né? Também funciona como uma referência para alguns exames de imagem, mamografia, tomo. E como que é esse relacionamento, assim, na prática? A gente sabe que teve muitos problemas. Vocês, na unidade básica, chega um paciente que ele precisa de um hospital, ele precisa desse atendimento, ou Rio Preto, Andradina, Araçatuba, como que funciona e como que é esse atendimento, né? A referência... Para o hospital em si, no caso, o hospital estadual, ele acontece, por exemplo, em situações de emergência. Né? Legal. Mas houve uma tratativa ali para entender o papel de cada um, né? Isso, sim. Tem uma pactuação. Isso, né? Existe uma pactuação. Então, assim, a gente tem a questão da emergência. Então, por exemplo, o paciente ele chega na minha unidade... Ele começa a afundar de alguma maneira. Afundar é o termo. Esse paciente ele começa a ter chega lá com um estado, assim, ele começa a evoluir para um infarto, ou enfim, alguma coisa em que o médico percebe que ele vai precisar de um apoio mais específico. Né? Então, esse paciente, como ele já passou na unidade básica de saúde, ele já teve a avaliação do médico e do enfermeiro. Esse paciente então teve a classificação de risco. Que eu falo que é o eletivo urgente, né? Então, agora você entende que essa classificação de risco, ela é uma capacitação específica. Muitas vezes você não sai da faculdade, no caso, com essa educação. Você quer dizer assim, às vezes não sabe identificar. E isso daí é fundamental, porque pode acontecer da pessoa, né, do profissional que está ali, ele não ter a qualificação correta e avaliar de forma errada. De fazer, exatamente. Eu tive uma cliente, por exemplo, que ela foi 4 vezes na unidade, né, com pressão altíssima, vômito, desmaio, inclusive desmaiou lá. E ela, as 4 vezes, ela foi, tomou um remedinho ali, se estabilizou, voltou para casa. E, olha, pode ser coração, só que um cardiologista vai demorar 6 meses. Pode ser amor. Pode ser que você morra mais tarde, mas aí tudo bem. A família falou, bom, então vamos pagar, então, né, pelo menos um cardiologista, porque vai que infarta, que morre, como é que vai fazer? Vai esperar 6 meses? E aí o cardiologista particular, logo na consulta, sem exame nenhum, falou, você está com aneurisma. Sim. Meu Deus. Mas é isso que esse juiz que você... Então, são esses pequenos problemas que, na verdade, dentro da atenção básica e na atenção secundária, no serviço de pronto atendimento, você tem uma série de mecanismos para que isso não ocorra. Que, na verdade, você tem, primeiro... que é a base da casa, você entendeu? Sim, que por exemplo, o seu enfermeiro que trabalha ou no pronto atendimento
na atenção básica, ele tem a capacitação de classificação de risco? Porque você sabe que você vai precisar dessa capacitação. É uma coisa que eu brigo muito, até estava discutindo com o meu articulador da atenção básica, o Celso Martins. Ele vai brigar, porque eu citei ele aqui. Que é como eu falo assim, ó. Muitas vezes você tem a capacitação, por exemplo, eu tive a capacitação de classificação de risco em rancharia em 2011, acho. Estamos em 2024, né? Uhum. De lá para cá, o serviço público não me ofereceu nenhuma atualização em classificação de risco. O que é um perigo. O que é um perigo, né? Mas você entende que eu ainda aplico a minha classificação de risco, você entendeu que eu Aquele aprendi, conhecimento. aquele conhecimento de trás, tento me atualizar, você entendeu? Por conta própria. Todos os dias, por conta própria, mas você entende que eu tô numa empresa, certo? Aham. Sim. Eu tô numa empresa, essa empresa é o Sistema Único de Saúde, você entendeu? Logo, e quem não teve essa capacitação? Que inclusive é a maioria. Que é a maioria. Laís, lá no seu município, tem alguém preparado para fazer essa classificação? Eu tenho os enfermeiros. Eles foram capacitados para entender essa classificação Pelo de município, risco. não, mas todos trazem a abordagem de que sabe a estratificação de risco. Por exemplo, né? Até pra gente já finalizar aqui, porque senão a gente fica 5 horas, porque tem muita coisa pra falar do SUS, não falamos nem 5%. Nossa. Sim. Você, assim, até pra quem tá assistindo, tanto um servidor como um gestor fala, nossa, me identifico com ela, ou como um munícipe fala, nossa, que dificuldade que é o SUS. Pra você hoje, pra melhorar, sob seu olhar como gestora, o que você acha que falta dentro da administração pública municipal voltado ao servidor público da área da saúde? Mais capacitação. Mais capacitação. Mas você Isso. acha que essa iniciativa deveria ser da própria administração? Sim. Dela observar? Sim. Até porque... É ter uma visão de empresa mesmo, isso. que os gestores, né, os agentes políticos não têm, Não tem. Sim. né? Então, é bom você ter essa visão de empresa que muitos não têm. Não tem. E É o você que- sente isso? Isso é o que eu falo, né? Tem uma diferença de ser gestor e ser líder. Nossa, Isso. muito. Porque, assim, o gestor... Finalizou com chave de ouro. O gestor é aquilo lá, é indicador, é meta, é número. E o líder é líder? você ser emocional, tá ali lado a lado com o seu funcionário ali, né? Sentir a dor dele. Eu acho que aquele Então livro, tem o monge essa- e o executivo, devia ser O distribuído. incentivador, Isso, né, o do incentivador. Por isso que um tem que andar lado a lado. E a Meus gente parabéns tenta... por essa visão. E você, Gustavo, o que você acha que está faltando dentro da administração pública municipal em relação ao servidor público que hoje está atuando dentro do SUS? Concordo com o que ela colocou, a questão da capacitação, ela é fundamental. E uma coisa que a gente não cansa de falar, né? A educação continuada associada à educação permanente. Sim. A educação continuada você faz com as capacitações. Agora, a educação permanente, ela tem que ser aprendida pelo líder. Você entendeu? Porque eu te ensino a fazer alguma coisa e no dia a dia eu continuo te ensinando, reforçando aquele ensinamento. Você entendeu? Então, eu acho que hoje, dentro da atenção básica, dentro do serviço público, não vou colocar nem dentro do serviço público de saúde, dentro do serviço público eu acho que é o mais importante. Sim, que a gente sente dificuldade em todas as áreas. Que é fazer educação continuada e no dia a dia você ter alguém para reforçar essa educação continuada que você teve. Supervisionar, né? Que é a supervisão. Mas não é a supervisão naquele sentido de te punir, você entendeu? Não, que o brasileiro ele tem isso, da questão de olhar a supervisão como... Tô te olhando. Cuidado. Não, a supervisão no sentido Vou abrir uma sindicância. Exatamente, de educar e permanecer. E ver onde a deficiência daquele serviço falar, acho que ele tá precisando de tal coisa. Porque aí você vai replanejar, né? Que é aquela coisa, né? Planeja, faz, estuda e age. Se você não pode começar a agir se no seu estudo você percebeu que o que você planejou não deu certo. Você vai voltar no planejamento, fazer. Exatamente. E isso é uma visão empresarial, né? Para você que está assistindo, o dia que você quiser tirar uma dúvida, falar, porque é normal no serviço público, eu vou ligar no município, tá? Eu vou apertar pro fulano, acabei de ouvir o fulano, né? Segue a gente no YouTube, acessa o site da EFES, www.efes.com.br, pode ligar em Guzolândia, pode ligar em Mirandópolis. Procurar a Laís e o Gustavo. Onde
onde o Gustavo Tô à trabalha disposição, tem tô um à bar, disposição. um restaurante famoso, Lyon. vocês podem ir lá, dar like, segue a gente. É importante, eu espero inclusive, né, Juliana, que os agentes políticos estejam vendo isso, inclusive é ano eleitoral, eles vão fazer inúmeros planos de governo da saúde e, na verdade, às vezes não conhece essa realidade. Gustavo, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Imensamente, é uma pessoa com muita experiência, Obrigado. né? Trouxe aqui várias circunstâncias que a gente nem imagina. Laís, eu quero te agradecer, Eu tá? que agradeço. Deus te abençoe, porque eu sei que ser gestor não é fácil, e as pessoas acham que não é. É um prazer imenso ter vocês aqui. Obrigada. Ok? Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Espero que vocês participem mais vezes. Nós vamos trazer outras demandas da saúde. Obrigada, Até lá, gente. Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.